Chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco, chocolate com nozes, chocolate em pó, chocolate com mais chocolate dentro. Difícil encontrar alguém que não goste de pelo menos um desses tipos de chocolate. Ele é amado nos 4 cantos do mundo e você conhece agora a sua história e a ciência por trás de cada barra. O Hiperconectado de hoje está delicioso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Se essa introdução já deixou você com água na boca, eu recomendo que você busque um lenço, porque vem bem mais por aí. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. A gente começa pela história da semente do chocolate, o cacau. Os astecas e os maias, eles utilizavam o cacau como sendo moeda de troca. Então, não existia dinheiro naquela época. As sementes do cacau, elas eram consideradas essa moeda de troca. E existia também um simbolismo muito forte, a questão da ritualização. Aqueles povos, eles tinham muitos rituais, né? Desde o nascimento, do casamento, da puberdade, até o funeral, né, da pessoa. Então, se utilizava o cacau, né, esse chocolate, essa bebida, nesses rituais, nessa ritualização, né, para eles. Se a gente for analisar a história do chocolate, né, ele já vai remontar para 1500 antes de Cristo. Então, ele já é bem antigo, né, a sua produção, o seu consumo, na verdade, né? Então, lá nos povos olmecas, né, aquela população pré-colombiana já tinha por hábito, né, o consumo desse produto. E por ele ter, né, por não existir um processo produtivo, o gosto dele característico era muito amargo. E aí, o que se fazia? Se adicionava milho, pimenta em pó, para ele ser mais consumido ali por aquela população, né? Por aquele povo. Então ele estava mais para um café com fubá do que para a barra de chocolate que a gente está pensando. Uma mistura, né? Mais ou menos isso. Eles faziam uma bebida quente de cacau com água. Mas calma que isso não lembra nada ao chocolate quente de hoje em dia. Essa bebida era bem mais amarga e não levava açúcar. Então ele parecia mais um café nesse consumo, assim? É o equivalente ao café. Na Europa, quando ele é introduzido, ele passa a ser o chocolate a bebida dos ricos, da nobreza. E o café a bebida dos operários, para manter o operário acordado, trabalhando. Colombo detestou o chocolate tomado pelas populações aqui das Américas, mas levou o cacau e várias outras coisas de volta para a Espanha. Foi assim que o cacau entrou na Europa. O chocolate foi levado para a Espanha e guardado como um segredo, inclusive por monges. Os monges, eles tinham o hábito de, quando passavam viajantes, outros monges e padres, eles servirem sim o chocolate, mas não revelarem o segredo dessa preparação. Como é que a Europa tomou conhecimento do que era o chocolate, do que ele era feito, de onde eles descobriram que vinha do cacau? Então, de uma maneira bem inusitada, através de piratas. Piratas que se apossaram da carga, não sabiam direito o que era aquilo. Havia, sim, uma desconfiança que fosse aquela bebida secreta que os espanhóis ofereciam aos viajantes, né, aos portugueses também. E, a partir disso, chega na Inglaterra, na França e na Holanda, através dos piratas dos respectivos países. Com cargas de cacau? Com cargas de cacau. Cargas de cacau furtadas, roubadas dos navios espanhóis e portugueses também. Porque os portugueses, embora eles trouxessem em quantidade muito menor para a Península Ibérica, eles também começaram a trazer o cacau como drogas do sertão. Eles obtinham isso na floresta amazônica. Drogaria, eles consideravam como um remédio mesmo. Né? Droga no sentido de fármaco, né? De fármaco, é isso mesmo. Inclusive, vem daí aquela questão do chocolate ser associado a determinados períodos femininos. Porque desde o início foram feitos vários estudos e, através desses estudos, claro que não se comparam ao que a ciência hoje investiga, associou-se o consumo de chocolate com amenizar as cólicas menstruais. Os espanhóis adicionaram açúcar, que também vinha das Américas, para o chocolate.
Assim a bebida ficou menos amarga e ficou ali no ponto esperando alguém ter a brilhante ideia de adicionar o leite. Isso aconteceu só no século XVIII. O rei Dom João V, ele encomendou ao seu médico pessoal que investigasse se havia algum malefício no consumo de chocolate. Eles tomavam muito chocolate, esse que é o negócio, e tudo que é em excesso, é claro que vai ter algum efeito. E esse médico investigou e chegou à conclusão que havia possíveis malefícios. Males para o coração e também com relação ao sangue, né? Na época chamado só de sangue, mas é claro que tem várias humores coisas. do sangue, Isso, né? humores do sangue, perfeito. E aí então ele passou a recomendar que o rei continuasse sim tomando seu chocolate, mas misturado com o leite para amenizar os possíveis efeitos nocivos do chocolate. E também de uma forma regrada, pela manhã, Claro. na hora do almoço e ao jantar. Sendo o hábito da corte, foi se espalhando pela Europa o uso do leite ao invés da água para você beber em infusão, já adoçada pelo açúcar que vinha do Brasil e que foi, inclusive, importantíssima a introdução do chocolate na Europa, porque ampliou o mercado de açúcar brasileiro na Europa toda. É porque as duas coisas vão juntas, né? Fica muito mais fácil consumir o cacau, o chocolate, se ele tá doce, e fica muito mais fácil do açúcar entrar onde as pessoas já estão fissuradas pelo chocolate. Perfeito. E o chocolate em barra já vinha dessa época? Não, aí só no século XIX. Aí um químico holandês, Von Houten, ele criou um processo químico para separar a gordura. Isso vai dar origem à manteiga de cacau. E aí, a partir disso, um inglês, em 1847, descobriu um processo onde você volta a misturar esse cacau, né, essa manteiga de cacau que é extraída do próprio cacau, para compor a barra. E só então você passa a ter a barra de chocolate. Posteriormente, quando foi transformado em barra, aí começa a se tentar aperfeiçoar o sabor. E aí entra o Nestlé. O que ele fez? Ele criou o chocolate ao leite. E aí ele cria a fábrica da Nestlé. É um suíço. Daí e aí veio o chocolate suíço vai ganhando fama de ser o melhor do mundo, porque eles vão aperfeiçoando a maneira de transformar isso em barra e melhorar o sabor. Colocando um pouquinho mais de leite e mais açúcar. Várias misturas, leite, açúcar, nesse caso leite e açúcar, né, que deve ser o chocolate ao leite, mas aí avelãs, nozes, e aí a imaginação era o limite para poder começar a fazer essas misturas. O chocolate em barra era mais fácil de transportar e durava mais, características importantes e ideais para tempos instáveis. Na Segunda Guerra Mundial, ele teve um papel importante como ração do exército americano. O capitão Paul Logan pediu para uma marca de chocolates desenvolver um produto especial para os soldados. O que ele tinha de diferente? Ele deveria ter um gosto ruim para ser consumido apenas em caso de emergência. Abastecidos com barras de chocolate, que deveriam ter um sabor de batata velha, os aliados conseguiram ganhar a guerra. Estimulados, felizes e agressivos. Mas acho que vale focar no estimulados e felizes, né? A verdade é que chocolate e festa é uma combinação muito antiga. Desde os povos pré-colombianos, chocolate sempre aparecia misturado com rituais e celebrações. O chocolate é meio que um código universal da felicidade que todo mundo entende. Bolo e brigadeiro em festa infantil e, claro, o ovo de Páscoa. De onde vem essa mistura, então, da Páscoa, que é uma coisa que tem a ver com coelho, com o renascimento, com o ovo de chocolate? Perfeito, uma história bem interessante. Isso vem a partir dos franceses. O rei, o Luís XIV, no Palácio de Versalhes, né, o Rei Sol, ele fazia muitos eventos no Palácio de Versalhes com a nobreza, mantida ali quase como refém, né, que ele mantinha a nobreza por perto para controlar a nobreza, centralizar o poder. E havia o hábito de caçar ovos, né, ovos de Páscoa, que eram ovos de galinha, pintados. E os confeiteiros franceses, a pedido do rei, conseguiram desenvolver um sistema onde eles retiravam do ovo de galinha
a gema clara e colocavam a infusão líquida lá dentro. O chocolate líquido. E depois o ovo era pintado. Exatamente, antes do ovo virar de chocolate propriamente dito inteiro. E daí só a partir do momento que você tem essa transformação em barra. Né? A gente está falando aí do século XVII ainda. Então tinha um longo caminho para virar barra. E eles caçavam os ovos, né? Consumiam esses ovos. O ovo de galinha, na verdade com a infusão de chocolate dentro do ovo. Que barato. Quer dizer, o ovo de chocolate vem de antes da barra de chocolate. Antes da barra de chocolate. Atendendo um pedido do rei e também da esposa do rei. Né? A rainha, o povo costumava falar, a nobreza, que ela tinha duas grandes paixões. A primeira, o rei, e a segunda, o chocolate. Mas não sei se é bem verdade se a ordem era essa mesmo. O Luís XIV, o pai dele, Luís XIII, eles se casaram com espanholas. E elas trouxeram da Espanha esse hábito de consumo exagerado de chocolate. Então isso veio para a corte francesa com muita força. Do compartilhar também. Afinal de contas, quando você consome chocolate, em geral você não consome sozinho. Você consome com outras pessoas. E também o fato de você presentear com chocolates. Então tem um aspecto social nessas relações humanas que eu acho que é sensacional e está desde os seus primórdios. Né? Os astecas já faziam isso, com uma diferença. Quando eles iam sacrificar alguém, antes eles ofereciam o chocolate para a pessoa que ia ser sacrificada. Então ela tomava o chocolate e em seguida ela era sacrificada. Tá aí uma discussão polarizada bem típica aqui do Brasil. Ovo de Páscoa vale a pena ou é truque? Convido você a deixar sua opinião nos comentários nas redes sociais do Hiperconectado. No próximo bloco a gente vai falar sobre o papel do Brasil no chocolate, o chocolate moderno, como ele é feito e quais são seus ingredientes. Tipo isso aqui. A gente já volta, não sai daí. De volta com o Hiperconectado. E hoje o assunto é chocolate. O Brasil foi um dos pioneiros nessa indústria. Afinal, a gente tinha tudo: cacau, açúcar e leite. A gente tem a primeira fábrica de chocolate construída no Brasil, que ela vai datar de 1891, que é a Neugebauer. Não sei se vocês conhecem. É uma marca que ela foi a primeira que veio e ela se instalou aqui no Rio Grande do Sul. Em 2021, foram consumidas 7.200.000 toneladas de chocolate no mundo. Isso é muito chocolate. Imagine a quantidade de cacau para produzir isso. Na década de 1920, o Brasil foi o maior produtor mundial de cacau. Ele respondia, principalmente a Bahia, por 40% da produção mundial. Hoje o Brasil corresponde a só 5% da produção mundial. Mas isso porque a produção aqui caiu ou porque ela cresceu fora daqui? Porque ela cresceu fora daqui. A produção aqui ela se manteve e ela se ampliou muito na África, na Ásia. Hoje o continente que mais produz o cacau é a África, 65% da produção mundial. Muitos produtos que nós temos no nosso Brasil, na nossa América, eles foram sempre cultivados aqui, mas só ganham destaque quando vão para a Europa, para a Ásia, né? Então, assim, o que se entende, talvez? Um pouco da desvalorização do que nós temos de bom aqui. Se você sempre sonhou em conhecer uma fábrica de chocolates, esse sonho está prestes a se realizar. No melhor estilo Charlie Bucket e Willy Wonka, a gente está prestes a explorar todos os segredos da produção de chocolate na fábrica. E eu vou fazer o sacrifício de provar passo a passo para ver se está dando tudo certo. Oompa, loompa, doompa-dee-doo. I've got another puzzle for you. Oompa, loompa, doompa-dee-dee. If you are wise, you'll listen to me.
Aqui você tem o cacau, que é a amêndoa de cacau torrada, né? Amêndoa? A gente chama de amêndoa, que é a semente do cacau, a semente do fruto, e aqui ela tá torrada. Então já foi a primeira etapa na fábrica. E o que a máquina faz? Ela torra, ela suga a casca e quebra, já sai lá os nibs. Super delicadinha. Os nibs de cacau. O nibs é esse aqui, é onde vai entrar no processo já da produção do chocolate. Né? Então, nossa, ele já tem cheiro de chocolate mesmo. Já tem, pode provar. É interessante, né? O nibs é comercializado assim também por muitas empresas e ele vem... você pode misturar numa granola, você pode pôr numa salada de fruta e ele é super... É bem crocantinho. Imagine, 100% cacau, com todas as propriedades benéficas à saúde, é super antioxidante. E ele, na composição, tem por volta depende muito da variedade, do terroir, de tudo, mas por volta de 50% de manteiga de cacau nele. Ah, por isso que ele é gostoso assim. Tem a manteiga aqui dentro. Tem a manteiga dentro. E ele processado vai para a próxima etapa, que é a formação do líquor, que é o 100% cacau, e ele foi processado. Isso aqui é simplesmente esse nib trituradinho. Exatamente. Nossa! É muito amargo. Nada perto do nibs. Peraí que tá puxando tudo aqui dentro. Olha, tô lacrimejando. E depois o líquor vai para uma etapa que é um misturador, onde coloca os demais ingredientes. No caso de chocolate ao leite, leite em pó, que o chocolate não mistura com água. Eu achava que era com leite mesmo. Não, é leite em pó. O chocolate não pode, é inimigo da água, né? Então, enfim, o mesmo leite, né, que é transformado em pó. E açúcar. Ou algum outro edulcorante que a pessoa queira. Esses são os 3 principais ingredientes, mas muita gente pensa que todo chocolate vai leite. Não. Só os chocolates ao leite vão leite. Chocolate intenso pode ir só cacau e açúcar. E também muita gente coloca, que também é considerado muito normal, uma lecitina ou de soja ou de girassol, bem pouquinho no final, para conseguir dar uma fluidez melhor pro chocolate. Lecitina é tipo um óleo. Então, aí você misturou, depois você vai passar numa máquina que é o pré-refino. Aí, o que você precisa fazer? Que vai sair esses bastõezinhos aqui. Não sei se você quer provar. Eu acho que é agora interessante. já estamos aqui. Você estava falando muito de textura, entender textura e sabor, e você vai entendendo as etapas aqui, ó. Eu faço esse sacrifício por vocês. Eu vou te dar na sua mão aqui, Por favor. Depois daqui, ele vai para conchagem, que são conchas que vão batendo. Ela tem algumas etapas, né? Tem uma etapa que parece que você está sovando uma massa de pão. Ela vai batendo, ela vai esticando, ela está acontecendo uma série de reações ali, volatilizando ácidos e tudo mais, e combinando aí os ingredientes da melhor maneira. E aí, dali, tem uma outra etapa da conchagem, onde você, às vezes, adiciona um pouquinho de manteiga de cacau e daí a lecitina, se for o caso, aí ele começa a ficar mais líquido, daí ele fica mais com aquele chocolate que escorre. Essa primeira etapa, ele está mais grosso. E nisso vai acontecendo, vai arredondando o sabor de uma maneira em que, no final, você tem todas as características do chocolate. Um ingrediente que passou a ser usado na fabricação de chocolates é o óleo de palma, que pode substituir a manteiga de cacau. Como ele é mais barato, ele barateia o custo de produção e ainda traz novas propriedades para o chocolate. Óleo de palma é muito usado porque uma fração dele, um pedacinho dele, se você trata com temperatura, se separa os cristais da parte líquido, ele tem as mesmas propriedades que manteiga de cacau. Você também deveria usar um outro ingrediente que é um pouco mais duro, que é o karité. Karité, então, você usa uma fração de karité. O que é karité? Karité também, óleos e gorduras, as mulheres conhecem porque faz muito bem para a pele, tá? Ah, entendi. Então, como palma, só que uma outra planta. É uma outra planta que vem da África, mas quando você faz equivalente de manteiga de cacau, você tem como fazer um equivalente um pouco mais duro, um pouco mais macio, porque você estudou manteiga de cacau, então você também estudou como fazer cópias dele. Que o chocolate é delicioso, a gente já sabe e de certa forma já espera, mas ele também pode fazer coisas bem inesperadas, como derreter numa gaveta ou ficar todo esbranquiçado quando é guardado numa geladeira. E o melhor de tudo, derreter na nossa boca. Agora a gente te explica como esses fenômenos acontecem.
um chocolate, ele nunca pode derreter durante depois ele foi feito. Então, quando o chocolate derrete um pouco e depois cristaliza novamente, ele fica esbranquiçado, você já viu? Um chocolate esbranquiçado não é gostoso. Por que o chocolate derrete na minha boca, dá aquele geladinho na língua às vezes e tem o gosto que ele tem? Bom, tem processos importantes que a gente viu lá atrás, na produção do cacau até a massa de chocolate, que vão conferir algumas características que a maciez, aquela textura e tal. Mas nada adianta aquela parte estar bem feita e a temperagem não está bem feita. Uhum. Que daí a gordura vai separar e vai ter aquela textura arenosa na boca. Então, a temperagem, ela dá um bom derretimento, uma boa unificação de todos os ingredientes, eles não separam. Então, uma temperagem mal feita vai interferir em aparência, que ele vai ficar esbranquiçado, e em textura e em sabor, que você até sente um pouco mais a manteiga do cacau e tal. Então, a temperagem a etapa final, assim, muito importante para você valorizar tudo que você fez lá atrás, né? O objetivo da temperagem é garantir que as moléculas de gordura do chocolate se organizem de maneira uniforme, fazendo cristais mais estáveis. Isso é feito por meio de aquecimento, resfriamento e agitação do chocolate derretido, seguindo um processo específico que varia de acordo com o tipo de chocolate. Qual é a relação com a temperatura? Por que aqui tem que ser refrigerado? Por que esse chocolate derrete na minha boca? Por que ele vai derreter no calor? Bom, um chocolate puro com a manteiga do cacau, ela derrete a uma temperatura inferior à temperatura do nosso corpo, né? Por isso você põe na boca e ele derrete. Então, o chocolate, dependendo da massa do chocolate, mas derrete entre 28 e 30 graus. E a gente tem o corpo a 36. Né? Outras gorduras, muitas vezes, derretem a 40 graus, às vezes um mix de gordura. Então, eles aguentam mais no calor, mas ele não tem aquele derretimento, assim, delicioso na boca. Né? Agora, por trabalhar com essa gordura tão delicada, a gente precisa manter o ambiente entre 18 e 22 graus. Entendi. Então, o segredo de um chocolate gostoso que derrete na boca é ser um chocolate que derrete abaixo de 30 graus. Uhum. Lá pelos 20 e tantos. Mas aí vocês têm que garantir que ele vai estar nessa temperatura daqui até chegar na minha boca. Até chegar no cliente. Então, toda a cadeia tem que estar refrigerada com essa temperatura, ar-condicionado, porque precisa ter um ar seco, tem umidade controlada e temperatura controlada. Como o gosto não se discute, Brasil e Europa têm percepções diferentes sobre o que é um bom chocolate. O gosto do brasileiro, que para mim é super engraçado, por quê? Brasileiro gosta de um chocolate, eu demorei anos para entender, cremoso. Para mim, o chocolate cremoso, quando morava na Europa, é um chocolate duro, a temperatura ambiente, e no momento que ele derrete, ele tem muito leite e ele é um pouco mais grosso, um pouco mais viscoso na sua boca. No Brasil, não. Chocolate cremoso é um chocolate onde os dentes já caem lá dentro. Isso é visto como uma qualidade dentro do Brasil. Eu conheço casos que uma empresa comprou equipamento melhor para ter uma temperagem melhor e o mesmo produto saía mais duro e receberam ligações de reclamação que colocaram gordura vegetal ou mudaram o produto. Não apenas o tipo de óleos ou gorduras impactam, o que também impacta é o equipamento que é usado para depois fazer todo temperagem, resfriamento, para chegar numa certa dureza. Fora daqui, num padrão internacional, um bom chocolate seria um chocolate que ele faz aquele craque, isso. E aí na boca ele derrete. Isso. E aqui ele tem que ser um chocolate macio. Não podemos negar que o chocolate é irresistível, mas é bom lembrar que ele é fruto de um processo complexo que envolve plantas, pessoas e uma ciência deliciosa. A gente se vê na semana que vem, o Hiperconectado vai ficando por aqui. Até lá e bom apetite!